Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Tô atrasada. O filho acordou bem na hora agora. Bem na hora de começar a live. Bom dia, meninas. Como vocês estão? Vamos começar nosso dia de oração, né? A gente tá nas nossas últimas 3 lives dessa campanha, né? Dessa primeira edição, digamos assim. Com certeza a gente vai fazer outras, né, gurias? Porque tem sido um tempo de muita graça, de muita revelação, né? Vocês partilham comigo, contam as experiências de vocês, né? E a gente tá vivendo um tempo de muita graça, assim, né? De muita revelação, de muita aprendizagem para todas nós. Então, com certeza vai ser só a primeira de muitas campanhas aí pelos nossos maridos, né? Pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos. A gente vai começar a rezar já, aproveitar o nosso tempo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, te benzemos, te agradecemos pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigadas por mais um dia, Senhor, para amar, para servir, para lutar, para rezar, para resistir, Senhor, para amar a nossa família, para encher a nossa casa da Tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por todo o fortalecimento, por toda a revelação, Senhor, pelo tanto que Tu tem nos aproximado e reaproximado de Ti nestes dias. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida do nosso marido, Senhor. Obrigada pela vida desses homens, Senhor, que Tu colocaste nas nossas vidas. Obrigada pela vida dos nossos filhos, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor, o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua salvação, Senhor, o Teu desejo de salvação para as nossas vidas e famílias, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque é do Teu interesse, Senhor. É do Teu interesse salvar o nosso casamento. É desejo do Teu coração abençoar o nosso casamento. Obrigada, Senhor. Nós queremos nessa manhã clamar que o Teu sangue precioso venha nos lavar, Senhor. Nos protege durante esse tempo de oração, durante todo o nosso dia, Senhor. Que o Teu sangue seja para nós cobertura e proteção. Cobre-nos com Teu sangue precioso, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue precioso todo o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, Senhor. Nós colocamos toda a nossa vida agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue, Senhor. Nosso entendimento, Senhor, a nossa capacidade de compreender as coisas, nós colocamos agora debaixo do Teu sangue, submetemos ao Teu preciosíssimo sangue. Também, Senhor, toda a nossa casa, o lugar onde nós moramos, Senhor, o ambiente físico da nossa casa. Clamamos, Senhor, que a nossa casa seja inteiramente lavada no Teu preciosíssimo sangue. Pedimos também, Senhor, que o Teu sangue cubra nosso marido agora, Senhor. Cobre o nosso marido, os pensamentos, os sentimentos, o nosso casamento, Senhor. Nós escondemos nosso casamento agora, a vida do nosso marido, nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa história, dentro do Teu sangue, Senhor, debaixo do Teu sangue, dentro do Teu coração rasgado de misericórdia, Senhor. Clamamos, Senhor, que o Teu sangue seja para o nosso casamento, cobertura e proteção, salvação, libertação, Senhor. Lava-nos com Teu preciosíssimo sangue. Cobre, Senhor, nosso casamento com Teu sangue. Cobre com Teu sangue, Senhor, as áreas de maior fragilidade do nosso casamento, do nosso relacionamento. Aquelas situações, Senhor, que precisam hoje da Tua intervenção, nós submetemos agora, nós escondemos agora, debaixo do Teu sangue. Clamamos o Teu sangue sobre a vida dos nossos filhos, Senhor, sobre a saúde de toda a nossa família, Senhor, todos os nossos familiares, tudo que tem nos preocupado, Senhor, todos os nossos familiares, Senhor, que tem nos preocupado, toda essa questão de pandemia, Senhor, que inquieta o nosso coração, nós clamamos agora o Teu preciosíssimo sangue sobre os enfermos, trazendo a cura, Senhor. Traz a cura, Senhor, para os enfermos. Alcança, Senhor, cada pessoa que está doente. Alcança, Senhor, os familiares das pessoas doentes que nós nos preocupamos. Toda a angústia que está no nosso coração, Senhor, com todas essas situações que nós estamos vivendo. Todo o medo que está no nosso coração, Senhor.
todas as consequências afetivas, emocionais, psíquicas, Senhor, dessa pandemia, tudo que isso tem gerado de inquietação no nosso coração, de distração, Senhor, tudo que tem batalhado contra a nossa fé, nós colocamos agora tudo isso, nós submetemos tudo isso agora, Senhor, ao teu preciosíssimo sangue. Pedimos, Senhor, que tu nos lave agora, lava os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor, nos centra de novo em ti, Senhor, retira de nós toda possível contaminação espiritual, Senhor, que possa ter vindo contra nós nos últimos dias, nos últimos tempos, Senhor, lava-nos com teu sangue, Senhor. E nós pedimos, Senhor, também que tu venha em nosso socorro, Senhor. Venha em nosso socorro, Senhor, com o teu Espírito Santo. Nós queremos ser conduzidas pelo teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem nos ungir, vem nos capacitar. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, Espírito Santo. Vem em auxílio das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Vem, Espírito Santo, nos conduzir. Vem, Espírito Santo, agora e sopra sobre cada uma de nós. Sopra. Sopra, tirando da gente toda a paralisia, todo o medo, a ansiedade, o temor, a angústia, o cansaço físico, o cansaço espiritual, o cansaço nos pensamentos, o cansaço das situações. Vem agora, Espírito Santo, vem agora, Espírito Santo, e alinha a nossa visão, quebra toda a lente de aumento sobre as situações, tudo que o inimigo tem aumentado, toda a nossa visão desalinhada. Vem, Espírito Santo, agora calibrar a nossa visão, nos dá uma visão correta, uma visão certa das coisas. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e traz luz agora a todas as trevas do nosso casamento. Vem, Espírito Santo, e traz luz agora a todas as trevas na nossa casa. Onde houver treva dentro da nossa família, dentro da nossa casa, do nosso casamento, em nós mesmas, na vida do nosso marido, nós clamamos agora: vem, Espírito Santo, trazer a tua luz, ilumina agora. Vem agora, dissipa toda a treva, toda a escuridão, toda a ação do mal, toda a mentira do mal. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a vida dos nossos maridos, sobre a mente dos nossos maridos, o coração dos nossos maridos. Vem, Espírito Santo, gerar uma vida nova. Vem, Espírito Santo, trazer o conhecimento, o convencimento da verdade. Vem, Espírito Santo, tirar toda mentira, toda enganação, toda discórdia dentro dos nossos casamentos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Faz de nossos maridos o tipo de homem que eles nasceram para ser, que cumprem os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre os nossos maridos. Vem, Espírito Santo, sobre os desejos, o entendimento dos nossos maridos, sobre a mente deles. Vem dissipar toda mentira, toda treva, todo conceito errado, toda mentira em relação ao nosso casamento, à família, que casamento é prisão, que casamento é ruim. Vem, Espírito Santo, também dissipar agora toda a treva de mágoa, de ressentimento, de desentendimento. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre a nossa sexualidade, sobre tudo aquilo que está escondido na nossa sexualidade. Vem nos capacitar, Espírito Santo, para uma sexualidade santa, renovada, transformada na graça de Deus, que possamos viver, Espírito Santo, aquilo que Deus tem para nós na nossa sexualidade. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Pedimos, Virgem Maria Imaculada, tu esteja conosco durante todo este momento de oração. Mãe Santíssima, tu rogue por nós. Clamamos também a São José, que venha em nosso auxílio, que venha em socorro dos nossos maridos no dia de hoje. Amém. Amém, minhas lindas. Vamos lá, então. Vamos voltar para Tobias 6. Ontem a gente parou, né, lá no versículo 10, né, Tobias 6, 10. E a gente estava aqui bem nesse momento, então, que Tobias, né, pergunta onde que a gente vai dormir, onde é que é pra gente pousar aqui, onde é que é pra gente dormir, né? E Azarias aqui, né, tá disfarçado de Azarias, o arcanjo Rafael, responde para ele
onde eles vão dormir. E aqui a gente tem a revelação desse plano de Deus, né? O desejo, né, do coração de Deus, o plano do coração de Deus de unir em casamento Sara e Tobias, né? É aqui que a gente começa a ter que Tobias fica sabendo, né, do plano de Deus. Até aqui ele tá só viajando, ele tá só indo cobrar um dinheiro pro pai dele. É aqui, a intenção de Deus sempre foi outra, né? E ontem eu falava sobre isso, né? Que às vezes a gente sai pra batalha com uma intenção no nosso coração. Mas quando nós obedecemos as instruções de Deus, Deus nos dá muito mais, né? E a gente vai compreendendo a batalha espiritual, a gente vai compreendendo por onde Deus quer nos levar, para onde Deus quer nos levar, conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai obedecendo, né? E uma outra coisa também que ontem eu falei, que eu quero frisar, né? Quando Tobias entrou na luta com o peixe, né? Ele não tinha, lá, né? Quando ele entrou naquela luta, né? Veio um ataque contra ele, ele não entrou porque ele quis, né? Ele estava simplesmente fazendo o caminho que ele tinha se proposto a fazer, né? Cumprindo o dever que ele tinha que cumprir, fazendo o que ele disse para o pai que ia fazer. E ele foi atacado, foi aquele ataque pessoal, direcionado contra ele para devorá-lo, né? E ele obedece às instruções de Azarias, né? Tira, puxa o peixe para fora, o peixe morre, né? E aí ele pega os pedaços do peixe lá das entranhas do peixe que tem que guardar, né? E guarda. Ele assa o peixe, come, ele salva o restante do peixe para servir de provisão para a viagem, né? Quando ele entra no caminho, ele não tem a provisão inteira da viagem. Ele recebe a provisão inteira depois de um ataque. E isso pra gente é muito, muito interessante, né? Eu quero voltar nisso, porque isso é muito interessante. Às vezes... Opa, balancei mesmo. Às vezes, a gente fica muito desestabilizada com esses ataques que acontecem, né? Com esse ataque de onde a gente não espera, numa situação que a gente não tava nem esperando, escondida, né, por debaixo da água. E aquele ataque vem para nos devorar e a gente fica desestabilizada, né? Às vezes a gente se deixa devorar. Então, a nossa posição é de tornar o ambiente insuportável a Satanás com louvor, com a oração, com o comportamento de santidade, de amor na nossa casa. E assim a gente vence aquela situação. E ali a gente aprende como lidar. E a gente recebe uma provisão para o restante do caminho. Tobias entrou naquela luta, né? Entrou naquela batalha, naquele ataque espiritual, sem o que ele precisava para toda a viagem, que era a provisão de alimento. Ele sai da batalha com todo o alimento que ele precisava até o fim da viagem. Muito mais, muito mais. E a gente vai ver por que muito mais depois. Mas o que é importante pra gente? Que o ataque não nos desestabilize. Ele ficou aterrorizado, a gente fica também. Mas a gente precisa saber como lidar na hora que a gente é atacada. O ataque é pessoal. Ontem um monte de mulher foi atacada. Um monte. Eu sei porque vocês falaram comigo. Porque várias vieram falar comigo. Jéssica, foi insuportável o dia. Jéssica, foi muito difícil. Jéssica, por que tá tão difícil? Né? Na caixinha ontem de noite, mesmo sentimento. Eu ainda tenho algumas partilhas ali que foram feitas na caixinha que eu ainda não respondi, que eu ainda não publiquei aqui, mas é sempre no mesmo tom, né? Dias difíceis, nós ficamos aterrorizadas, o ataque é pessoal, é no nosso ponto fraco. Ele vem para nos devorar, né? Devorar a nossa fé, devorar a nossa oração, devorar o nosso desejo de oração, devorar o nosso desejo de penitência, o nosso desejo de jejuar. Ele vem para desestabilizar a nossa fé, devorar de verdade, dizer não adianta rezar. Você tá vendo o que tá acontecendo? Levantando cedo, fazendo jejum, participando de live, rezando rosário de madrugada. Pra quê? Pra quê? Não tá adiantando nada. Esse é o ataque. Para muitas aqui esse foi o ataque. E aí a gente fica de que jeito? A gente vai lá no chão, desestabiliza. Nós vamos ficar aterrorizadas, a gente pode até ficar aterrorizada, né? Num primeiro momento a gente fica, aquilo bate, porque vem com uma força espiritual tremenda. Vem direto no nosso coração, vai agir no nosso ponto fraco, às vezes pega nos filhos, às vezes é uma situação externa à nossa casa, mas que nos distrai, nos põe para baixo, devora a nossa fé,
Atenção, atenção, atenção. Nessa hora a gente tem que, o que foi que Tobias fez? Primeiro, ele não fugiu da batalha. Um monte de mulher faz o quê? Foge da batalha. Não puxa o peixe para si. Se deixa devorar. Se você não lutar, você vai ser devorada. Você já foi outras vezes, eu já fui. Todas as vezes que nós não lutamos, nós fomos devoradas. Nós só temos uma opção agora que sabemos da verdade. É puxar a responsabilidade da intercessão pra gente e tornar o ambiente insuportável ao inimigo. Isso é lutar, isso é resistir. E quando nós fazemos isso, nós recebemos o alimento que nós precisamos. Aí muda de figura. Ao invés do peixe devorar Tobias, Tobias devorou o peixe. Você tá entendendo? Ao invés daquele ataque te devorar e te enfraquecer, aquele ataque te deixa mais atenta, mais forte, e você ainda consegue tirar, fazer uma limonada daqueles limões, sabe? Quantas vezes uma situação acontece e daquela que parecia uma baita de uma queda, se a gente tá em Deus, uma coisa que antes ia nos fazer muito mal, ia nos desestabilizar muito, num primeiro momento a gente fica aterrorizada, mas a gente começa a rezar, a gente começa a jejuar e Deus vai mudando dentro da gente, a gente vai ganhando uma força, uma estrutura espiritual e de repente a gente dá uma volta naquela situação que depois você para e pensa, gente, como é que foi que eu fiz isso? Olha que graça de Deus. Por quê? Porque daí a gente devorou ao invés de ser devorada, tá? Então, não é momento da gente desistir, se deixar devorar. Não deixe o diabo devorar a tua fé. Não deixe ele devorar o teu desejo de lutar. Não deixa, não é hora disso. A gente ainda tá no caminho. A gente tá caminhando para a libertação, a gente tá caminhando para a cura. Tem muito para Deus fazer na vida dos nossos maridos, nos nossos casamentos. Essa etapa da campanha, essa parte da campanha acaba sexta-feira. A luta não acaba. A luta não acaba. Eu também não vou parar de fazer lives aqui, a gente vai se encontrar em outros momentos aqui, a gente vai continuar rezando juntas, pra gente manter o foco juntas, porque a gente precisa. Mas a questão é o seguinte, a gente vai continuar no quarto de oração, por quê? Porque também ninguém vive de live, né, gurias? Não tem espiritualidade que se sustente por live. É no quarto de oração, né? A gente cara a cara com Deus aqui, Deus está sendo muito generoso com a gente, tá nos ensinando sobre o que é a realidade espiritual. Mas a luta, ela continua, ela tá só começando. A gente não pode parar na primeira, né? Na primeira arrancada, se deixar devorar. Pode ser que a gente esteja sofrendo ataques nesses dias, né? Que você vai me dizer assim, Jéssica, eu tenho a impressão que de hora em hora um peixe quer me devorar. Eu tenho a impressão assim, que a semana, assim, ó, cada dia da semana é um peixe enorme, diferente, um pior que o outro. Pode ser, resista, não se deixe devorar. Torne o ambiente insuportável, insustentável a presença do mal. Amor, serviço com bom humor, faz da tua casa um lugar de doçura, de calma, de paciência. O diabo vai fazer de tudo pra tirar da gente a nossa paciência, tirar da gente a nossa alegria, tirar da gente a nossa fé. A gente resiste como? Sustentando esse combate com doçura. As pessoas não têm culpa. Às vezes a gente vai fazer guerra no quarto de oração e sai do quarto de oração, quer fazer guerra com a família toda. Não. Torna o ambiente insuportável para Satanás. Ele adora uma briga, ele detesta amor e bom humor. Ele detesta doçura. Ele não suporta doçura, bom humor, amor nas pequenas coisas. Ele detesta esse ambiente, para ele é insuportável. Tornar o ambiente insuportável para ele é tirar ele da água, tirar o peixe da água e trazer o peixe para a terra, onde ele fica fraco, onde ele não vai conseguir ficar. Aliado às nossas posturas de bom humor, de doçura, né, de amor em cada coisa, de amor no serviço, de não reclamar. Tira o oxigênio do peixe, tira o oxigênio do Satanás. A gente não pode dar para ele força. A murmuração, a reclamação, isso tudo dá força para ele, tira a força dele. O ambiente tem que ser insuportável. Jéssica, mas é que por dentro eu tô com uma raiva, uma ira, eu tenho vontade de quebrar tudo. Resiste, vai pedindo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Paz
paz com todos, paz, 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 paz. O nosso ambiente tem que ser pacífico. A nossa guerra é contra o diabo, a nossa guerra ela é espiritual. Gurias, eu começo falando isso, lembrando desse ponto, para a gente ficar atenta. Nós precisamos estar atentas. Eu não vou me deixar devorar. Eu não vou deixar que esses espíritos malignos, que essa ira, que essa destruição devore o meu casamento, devore a minha família, devore o meu futuro com o meu marido. Não vou, eu vou fazer o que? Eu vou resistir, tornar o ambiente insuportável, não vou fugir da batalha. Nós fomos ontem bombardeadas, né? Algumas até há mais tempo, mas ontem eu vi assim, pelas partilhas de vocês, foi um dia intenso no desejo de desistir, no desânimo, né? Diz que veio assim com tudo. Nada disso, gurias. É levantar e seguir em frente. E aí a gente tá aqui então, né? Um pouquinho mais pra frente no livro de Tobias. E aí Azarias fala, né, que é pra ele ir lá, que é pra ele ir na casa de Sara, que é pra ele conhecer Sara, que é pra ele casar com Sara. E Tobias, no versículo 14, diz assim, olha, eu ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Todos eles morreram. E eu ouvi dizer também que foi um demônio que os matou. Eu tenho medo, eu temo por mim, pela minha vida, eu temo pelos meus pais, eu sou filho único. O que vai acontecer com eles se eu venho a morrer? Então a gente tem aqui o medo de Tobias, né? Diante da circunstância espiritual que se desenha, né? E que vai atingir a vida dele, o destino dele. Tobias, ele tem esse entendimento e a gente precisa ter que as realidades espirituais influenciam o nosso destino. Quando aqueles homens casaram com Sara, foi uma realidade espiritual, foi um demônio chamado Asmodeu que influenciou no destino deles, acabou a vida deles ali. Nós precisamos ter essa dimensão que quando nós oramos, nós estamos lidando com o nosso destino, com o destino da nossa família, com o destino do nosso marido. As coisas, elas são transformadas pela oração e pelo jejum. Isso não é pouca coisa. É por isso que você está sendo resistida, porque não é pouca coisa. É o destino seu, do seu marido, o destino nessa vida e o destino eterno. É o destino da nossa descendência, dos nossos filhos. Gurias, só por isso valia toda a batalha. Só por isso valia toda a batalha. O destino de céu da nossa descendência. E esse tem que ser o nosso maior desejo. O destino de céu para toda a nossa descendência. A nossa oração, ela muda tudo. Ela muda todas as realidades. E aqui isso está explícito. A realidade espiritual que influencia no nosso destino. Ele tem medo. Olha, um demônio matou eles. O que me garante que esse demônio não vai me matar? E a gente tem a resposta do arcanjo Rafael aqui, né, de Azarias, que é uma grande revelação espiritual. Você vai marcar aí, né, Tobias 6, 16 e 17. Diz assim: o anjo respondeu-lhe: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes, o demônio tem poder. Olha que fantástico. E daí no 18 ele diz assim: tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. A gente tem aqui uma explicação desse anjo de Deus, dizendo pra gente sobre quem que o demônio tem poder. E ele separa aqui, né? Ele faz uma separação, né, de grupos de pessoas. Tem um grupo de pessoas sobre os quais o demônio tem poder. E por que ele tá falando isso? Tu tá com medo, Tobias? Não precisa ter medo. Eu vou te mostrar sobre quem que o demônio tem poder. E aí o que ele fala? E aqui na nossa Bíblia, se você tá com a Bíblia da Ave Maria, lá no rodapé, a gente tem assim, no 6,16, né, tem um asterisco que diz assim: no texto grego, o anjo começa por lembrar a Tobias a recomendação que lhe fez seu pai de tomar uma mulher de sua tribo. É uma orientação da lei de Moisés, que eles casassem com mulheres de sua tribo.
Então a gente tem aqui 2 fatores, tá? Que vão nos mostrar sobre quem o diabo tem poder e sobre quem não tem poder. Primeira questão, aqui, né, é a obediência de novo. Eu falei sobre obediência ontem, eu tô falando sobre obediência há muitos dias, porque Deus tá falando com a gente sobre obediência. Então, o primeiro ponto é obedecer a Deus. O demônio não tem poder sobre quem obedece a Deus. A obediência, ela é crucial. Por que nesse rodapé a gente tem isso da recomendação do Pai? Obedece a lei. Obediência. Em primeiro lugar, obediência. Sobre quem obedece, o demônio não tem poder. A obediência, viver os mandamentos. Gente, os mandamentos da lei de Deus, a palavra de Deus, a santidade, são para nós uma proteção. É uma proteção. Nos separa dos demais, no sentido de que o demônio não terá poder sobre a nossa vida. Todo mundo vai passar por dificuldade, todo mundo passa por um monte de situações, só que, gurias, uma coisa é a gente passar por dificuldade, por ataques, às vezes até vários ataques espirituais, só que o demônio ele não consegue passar por aquela proteção. Só que quando a gente vai baixando as proteções da santidade ou da obediência a Deus, nós ficamos de que maneira? Nós ficamos desprotegidas. A nossa imunidade espiritual vai lá embaixo. E aí qualquer coisa nos derruba, qualquer espírito maligno estremece o nosso lar, o nosso casamento. A obediência a Deus pra gente, ela é crucial. E ontem o que eu falava? Para aquelas que não deu tempo ainda de assistir, né? Quem não obedece por inteiro já está desobedecendo. Não existe meia obediência. Existe obedecer e desobedecer, né? Então, é uma entrega a Deus. Eu confio na lei de Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que isso é o melhor para mim e por isso eu obedeço. Segundo ponto, atenção a quanto isso pra gente é importante. Entra aqui de novo a questão da nossa sexualidade. O demônio tem poder sobre quem? Os que se casam banindo Deus de seu coração e de seu pensamento e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro que não tem entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Até anotei aqui que eu acho tão forte essa expressão de banir Deus, né? O que é banir? É expulsar de um lugar, proibir que continue fazer parte ou frequentar. Olha só o que é isso. Olha só, tem gente que se casa, e talvez tenha sido o nosso caso, que a gente faz o quê? A gente expulsa Deus do nosso pensamento, do nosso coração. Ou a gente proíbe que Deus continue a fazer parte, que Deus continue a frequentar. A gente vai lá até, às vezes, vai lá e casa na igreja, faz promessa para Deus, diz que vai aceitar os filhos, diz que vai levar até o fim, mas depois nem leva isso em consideração. Vai lá e faz o quê? Proíbe que Deus continue. Você convida Deus para fazer parte, você vai até o altar, convida Deus para fazer parte e depois você proíbe, você expulsa Deus e diz não, aqui não. Por quê? Porque há um desejo de se entregar à própria paixão, aos desregramentos, né, da sexualidade. Ou ainda, gurias, quantas vezes o casamento ele é firmado sobre o sexo, ao invés de ser firmado sobre o amor? Quantas vezes a impureza sexual ela entrou no nosso leito conjugal? E no momento que a gente deixa essa impureza entrar no nosso leito conjugal, a gente acaba expulsando a Deus da nossa sexualidade. Vamos entender bem aqui, né? E aqui a gente tem em seguida, né, no versículo 18, essa oposição. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias e vocês vão orar. Então aqui ele tá falando do quê? Antes do sexo, antes da consumação deste casamento na sexualidade, vem o quê? Vem a castidade e a oração, né? É antes do sexo. Antes disso vem o quê? A castidade e a oração. O que acontece, gurias, é que nós não fomos mais educadas nessa realidade, né?
Talvez você não tenha sido educada nessa realidade que antes do sexo há a castidade e a oração. Que um casal de noivos se ocupa de castidade e de oração. Talvez não tenha sido essa a realidade que você casou, né? E aí a gente já começou lá na arrancada errado, né? A gente já achava assim que isso já passou, né? Isso aí já ficou para trás. E no momento que a gente faz isso, a gente já tá desobedecendo, né? E aí a gente fica suscetíveis a esses ataques de Satanás. E aí o que acontece, gurias? Se a gente começou errado, ou se a gente veio a trazer isso depois para o nosso casamento, né? De impureza sexual, de pornografia, de perversões sexuais para dentro do nosso leito conjugal, né? O que acontece é que existe sempre uma prisão nessas situações. O diabo, ele não abre mão, né? E na sexualidade, então, é um território que... Lembra que eu falei, eu não lembro se foi na segunda-feira ou se foi ontem que eu falei, né? Sobre o plano de Deus para a sexualidade. A sexualidade foi criada por Deus para unir a família, para criar uma família, gente, vida é gerada a partir do sexo. Olha o projeto de Deus. Vida. Os nossos filhos nascem dessa realidade, do sexo. Deus colocou no sexo prazer, para que a gente fosse satisfeito. Olha que coisa mais linda. O diabo que não suporta, que é invejoso, que é destruidor, que é devorador, vai lá e faz o quê? Perverte o sexo. E faz o sexo, ao invés de ser para nós um lugar de satisfação e de gerar vida, um lugar de morte, de pecado, de gerar machucadura na nossa vida. De quantas mulheres aqui, quantas mulheres vieram falar comigo, né? Que tem nojo, que não tem vontade, que não tem disposição. Algumas até gostam, né? Não tem problema. Mas falta disposição. São tantas situaçõezinhas e a gente às vezes não tem a dimensão que isso pesa dentro do nosso relacionamento, do nosso casamento. Então, assim, em primeiro lugar, a gente não pode banir Deus da realidade sexual do nosso casamento. A gente não pode expulsar Deus, né? Se entregando a todo tipo de perversidade ou aos nossos desejos egoístas. A nossa cama, o nosso leito conjugal, ele precisa ser consagrado a Deus. Ele precisa ser primeiro de Deus, né? Antes de ser nosso, ele é de Deus. Deus nos concedeu, Deus está conosco neste momento. Nós não temos essa dimensão. Nós não temos essa dimensão. A sexualidade, aquilo, o momento que a gente vive de intimidade com o nosso marido, aquele momento ele é desejado, desenhado por Deus. Mas o que acontece? A gente foi pervertendo na nossa história. Quantas vezes nós casamos e banimos Deus do nosso coração e do nosso pensamento? E a gente coloca o que no lugar? Ao invés de ver a sexualidade com uma visão sadia, a gente baniu Deus, a gente não deixa Deus entrar aí nessa área da nossa vida, né? A gente, nem sobre aquilo que a gente pensa sobre sexo, nem sobre aquilo que a gente sente sobre o sexo. E a gente deixa essa perversão toda entrar, as machucaduras tomarem conta. Quantas vezes, gurias, e existe um movimento nisso tudo. Deixa eu tomar um gole d'água. Existe um movimento nisso tudo na nossa sexualidade que a gente precisa, em primeiro lugar, a gente precisa trazer Deus de volta. Deus de volta para nossa sexualidade. Deus de volta. Talvez você não tenha antes, né? Talvez você nunca trouxe Deus para a centralidade da sexualidade do seu casamento. Talvez para você isso seja completamente incoerente o que eu estou falando. Como assim sexo e Deus? Como assim Deus que quis? Como assim que Deus que vê? Jéssica, que coisa horrível, não posso nem pensar nisso. Sabe por que a gente não pode pensar? Porque o nosso pensamento a respeito de sexo e o nosso sentimento a respeito do sexo, a gente conseguiu expulsar e proibir Deus de entrar nisso. Pra gente são coisas opostas. Para nós, o nosso pensamento, a nossa criação, a nossa cultura faz a gente pensar que Deus detesta sexo. Tanto que se você procurar, tá, imagens ligadas à sexualidade, você sempre vai ter o quê? Demônios. Nunca você vai ter uma imagem de Deus, você vai ter chifrinho, você vai ter uma carinha diabólica, maliciosa. Quem criou o sexo foi Deus. O diabo tá deturpando. E o que é triste é que a gente foi criada nessa cultura e a gente acredita que é assim. Então a gente pensa que
Muitas vezes a gente pensa assim, a gente leva uma vida santificada em várias áreas, mas Deus não entra aqui nessa área. No sexo não, na minha cama não. E às vezes a nossa história ela é bem machucada, ela é bem ferida. Às vezes a gente fez um monte de porcaria no passado. Às vezes hoje no nosso casamento, o nosso leito conjugal é cheio de porcaria. É cheio de pecado. Na imaginação, tá fazendo sexo com a esposa, não pensa que tá fazendo com a esposa, tá fazendo sexo com o marido, mas tá pensando em outro homem, tá imaginando que é outro homem. Isso aqui é banir Deus da sexualidade. Quantos homens e mulheres precisam de coisas externas para poder ter o seu ato conjugal ali, para poder ter o sexo? Não conseguem mais. Não conseguem mais sem remédio, não conseguem mais sem pornografia, não conseguem mais sem álcool. Tanto homens quanto mulheres. Para quantas mulheres é um momento terrível, doloroso, que você foge de todo jeito. Por quê? Porque já tá sujo. Olha só, às vezes, eu vou falar aqui de diversas realidades, tá? Pode ser que alguma seja sua, pode ser que não. Pode ser que não seja sua, tá? Mas olha só, existe o seguinte, às vezes quando a gente começa a negar pela nossa própria paixão e nosso egoísmo, nós mulheres, e a live da sexta passada, que foi num tom de brincadeira, mas que falava sobre essa realidade da gente se negar ao nosso marido, da gente impor às vezes regras, exigências para ter sexo, a gente às vezes mostrar para o marido que é um fardo, é ruim fazer sexo com ele, a gente vai machucando esse marido e a gente vai fechando, quantas mulheres não têm desejo sexual porque tomam anticoncepcional? O anticoncepcional ele devora a libido da mulher, destrói com a libido, com o desejo. Mulher não quer fazer sexo. Se toma anticoncepcional, você não quer fazer sexo. A verdade é essa. Então, assim, a gente vai fazendo o quê? A gente vai tomando anticoncepcional, a gente vai fechando ali, não quer fazer sexo, né? Vamos falar dessa realidade. A gente vai se fechando no nosso egoísmo, a gente vai achando que esse marido não merece nos tocar, que ele já não nos conquista mais, que ele já não faz nada mais por nós, que ele não é bom o suficiente, né? Outras mulheres entram nessas paranoias todas de puritanismo, né? Se acham boas demais pro sexo, santas demais pro sexo, né? E por aí vai. E aí, o que acontece? Às vezes o marido procura e leva não. E chega uma hora que às vezes o marido para de procurar. Né? Alguns ainda procuram de vez em quando, porque gente, tu levar não toda hora na cara, isso machuca o homem, vai machuca a gente. Se a gente levasse não na cara toda vez, sempre tem alguma coisa que é mais importante que aquilo, sempre tem uma dor de cabeça, um filho que chorou, uma madrugada difícil, um dia que a gente tá cansado, que a gente tá exausto. Eu não tô falando que a gente não tá, mas eu tô falando que às vezes o marido, ele fica por último na nossa lista, né? Assim, se der tempo, se sobrar mulher, daí eu vou ver se eu considero fazer sexo com meu marido. A gente vai entrando nesse ritmo, tá? E o que acontece? O marido não é como a gente. Ele tá cheio de desejo. Ele precisa fazer sexo. Eu falei sobre isso sexta-feira. Se o homem não consegue raciocinar, se o homem não consegue trabalhar, tudo ao redor dele vai chamar atenção pra quê? Pro sexo. Vai passar uma mulher na rua, de repente seu homem nem é de olhar, mas agora ele vai olhar. Por quê? Porque ele tá cheio de desejo, ele precisa descarregar isso. E você tá lá bem bela, bem santa, no seu egoísmo, né, na sua superioridade, ou nas suas machucaduras, nas suas dores, ele não me ama, ele me magoou, vai dormir no sofá, enfim, tudo isso, gurias. E aí esse homem faz o quê? Ele vai procurar um meio de se satisfazer. Geralmente, o meio hoje tá na palma da mão, né, o celular. Pornografia, facílimo acesso. Aí ele vai pra pornografia, pra masturbação, ok? Tem marido que para de procurar mulher. Ele entra nesse mundo de pornografia. Daí o que acontece? A pornografia, tá? Ela vai sujando o imaginário desse homem. Ele começa a pensar que sexo é aquilo que ele tá vendo ali na pornografia, que na verdade não é aquilo. Aquilo é uma performance. Aquilo ali é ilusório, aquilo ali não é verdade. Aquilo ali não é verdade. A pornografia, como ela é apresentada por vídeos, por fotos, aquilo ali é uma ilusão. Mas o cérebro vai precisando de cada vez mais para ele conseguir. Para ele conseguir ter o ápice lá, o seu orgasmo, o homem,
tá? Vou ser bem franca aqui com vocês, gurias, nós já estamos falando isso, então vamos até o fim agora. Ele precisa o quê? Sempre mais. Uma pornografia mais suja, algo pior. Alguns homens vão sendo dominados por isso, tem que ver algumas vezes ao longo do dia, né? E masturbação. Então, é pornografia e masturbação. Daí, o que acontece? Quando a gente vai lá e cede e vai pra cama com o marido, o que tá na cabeça desse homem? Se ele só viu porcaria e sujeira. As porcarias e sujeira que ele viu. Tinha coisa que ele nem sabia que existia. Quantos homens são forjados desde a infância? Desde a infância, ouvindo, falando e assistindo pornografia. E aí eles pegam tudo que eles pensam que é sexo, tudo que foi deturpado. Tudo isso aqui, ó, que é como o cavalo e o burro que não tem entendimento a respeito da sexualidade. Eles pegam isso e quando você cede, eles levam essa sujeira toda pra cama. Aí eles querem fazer um monte de coisa lá, né? Quer que você imagine que tem outra pessoa ali, quantos maridos e quantas mulheres talvez aqui já cederam a ter uma terceira pessoa na cama. O desejo do marido de ver, ou de imaginar, ou de falar que a mulher, que tem outro homem ali, que ele tá vendo a mulher com outro homem, que tem outra mulher na cama. Traz isso de realidade ou de imaginação, precisa disso, senão ele não consegue. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, a mulher fica com nojo, isso machuca a gente. Às vezes, algumas vão entrando naquele jogo e até parece divertido e bom, só que quando termina, é nojento, você tem nojo do que você fez, você tem vergonha de você tem vergonha de Deus. E aí você faz o quê? Nega. Não quero mais, não quero sexo. Se isso aí é o sexo, eu não quero mais. E aí o que o marido faz? Volta pra pornografia, volta pra masturbação. A mulher continua negando, quando tem a sexualidade, machuca. E é um ciclo de repetição. Você tá entendendo? Olha só, gente, olha onde é que a coisa entrou. E aí, a gente vai, é um território sobre o qual o demônio tem poder. É um território sobre o qual o demônio tem poder, porque o pecado entrou, porque a gente baniu Deus. Quantas de nós não conseguimos pensar em sexo de uma maneira correta e santa? E assim, eu não tô falando aqui de puritanismo, de verdade, gurias. Eu tenho a linha tênue, né? A gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar o que fala para ser bem entendido. Porque a gente não pode ser puritana, achar que tudo é pecado. Eu não coloco uma lingerie pro meu marido, eu não apareço nua diante do meu marido. Quantas mulheres não aparecem nuas, não por puritanismo, e agora eu vou falar de outra coisa, mas porque tem vergonha do próprio corpo, porque tem nojo do próprio corpo. Estão tão feridas, tão machucadas, que acham que o marido tá olhando pra cada defeito. Minha filha, deixa eu te contar uma coisa, não tá nem aí pra tua celulite, não tá nem aí pra gordura localizada, pra estresse, o homem te quer do jeito que tu tá, do jeito que tu é. Não é, a gente, sabe? A gente vai acreditando em pequenas coisinhas, em pequenas mentirinhas, sabe? E aí a gente se nega ao nosso marido. A gente se nega. E aí, quando a gente se nega, a gente está desobedecendo a Deus. Porque a palavra diz que é pra gente não se negar. Mas daí a gente tem uma outra realidade, que é das mulheres que hoje estão vivendo no seu casamento um monte de impureza no leito conjugal. Minha filha, vá ser feliz no seu leito conjugal. Mas o demônio não pode ter entrada. Né? Se precisa trazer outras pessoas, situações para dentro do seu leito conjugal, e de novo eu vou falar para vocês, né? Vou deixar a caixinha aberta, vou deixar minha caixinha aberta, me perguntem na caixinha as dúvidas que vocês têm, eu vou responder aqui para todo mundo. Tá com dúvida? Me pergunta, eu vou responder aqui para todo mundo. Agora, a gente precisa olhar para nossa sexualidade com um olhar agora santificado. É preciso limpar nosso leito conjugal. Como que a gente vai limpar agora? Eu acho que a grande questão é essa, né? Eu acho que a grande pergunta é essa. Eu estou olhando pro meu leito conjugal, né? E eu tô vendo que já entrou essas porcarias, eu tô vendo que a pornografia faz parte. Eu sei que a pornografia faz parte da vida do meu marido. E gurias, para muitos homens isso é muito normal. Isso é normal. Ele não considera aquilo sujo, ele não considera aquilo errado, porque ele foi criado dessa maneira. Mas tem outros homens que sabem que é errado e eles se sentem humilhados pelo próprio desejo. Eles estão presos ali. Tem homens que sabem que estão presos, tem homens que não sabem que estão presos.
A questão é que nós temos que fazer a nossa parte de intercessoras. E agora chegou a hora da gente arrancar os nossos maridos da garra da pornografia. Sabe? Não é pra gente ficar se ofendendo mais. Não é pra gente ficar no vitimismo. Não é pra gente pensar, mas ele prefere aquelas mulheres do que eu. Não, minha querida, ele te prefere. Pode ter certeza disso. Só que a coisa tá tão bagunçada que a gente... Tá uma bagunça. Por quê? Porque Deus foi banido do pensamento e do coração. Deus foi banido. E sobre estes, o diabo tem poder. A nossa sexualidade, às vezes, é a grande porta de entrada para a tragédia no nosso casamento. A gente não se dá conta quantas vezes, gurias, eu tô sendo assim, ó, muito simples, muito clara com vocês, quantas vezes, quando chegam os filhos, a gente só dá atenção para os filhos, a gente tá cansada e a gente quer que esse homem entende que eu tô exausta, entende? A gente se volta contra o marido. A gente não quer que esse marido toque na gente. Como tu acha que esse homem vai se sentir? É claro que vai machucar e é claro que ele vai procurar um meio. Eu não tô justificando o pecado deles, eu só tô dizendo como é que a coisa acontece. Eu não tô dizendo que a culpa é nossa. Cada um peca e assume o seu próprio pecado. Mas nós somos um. Nós somos um. Nós casamos, somos um perante Deus. E quando a gente... Gente, aquilo que a gente faz tem consequência na vida do outro. E é por isso que chegou a hora da gente arrancar o nosso marido desse lugar de treva. Desse lugar aí, é preciso arrancar a nossa sexualidade nesse lugar. Talvez você tenha sofrido abuso na sua infância. Na sua adolescência, talvez você tenha sofrido violência sexual. E isso gerou em você medo, nojo, pavor da sexualidade. Até você não teve até uma altura da vida, parece que depois apertou um botão e aquilo começou a agir, você travou. Pode ser que tenha sido justo o contrário, isso tenha te levado para uma vida de libertinagem, que você deseja essas coisas todas. Você sujou tanto seu imaginário que você não consegue pensar em sexo sem um monte de penduricalho de pecado. Precisa de tudo isso. Vou dizer para vocês, a sexualidade vivida em Deus, com a graça de Deus, ela é muito mais prazerosa do que toda a sujeira que o mundo trouxe para dentro do sexo. A gente não entende isso. A gente não entende isso. Porque a nossa imaginação, porque o nosso entendimento foi corrompido pelo pecado na área da sexualidade. A gente entende o sexo de um jeito errado. A gente pensa em sexo de um jeito errado. A gente fala disso de um jeito como se fosse não santo, né? E quando se fala de sexo, né, se fala de um jeito pecaminoso, digo no meio secular na nossa vida, né? Então, gurias, isso é o por hoje. Eu não posso falar mais porque já são 7:50. A gente vai rezar um pouco e amanhã a gente vai falar sobre orar por essa área. Amanhã a gente vai falar sobre rezar por isso. Como que a gente vai rezar? Como que a gente arranca o nosso marido dessa treva? Como que a gente arranca a nossa sexualidade dessa treva toda? É preciso que a gente ore por tudo isso. Outra coisa, de repente a tua realidade seja diferente. De repente o seu marido não tem mais desejo sexual. De repente o seu marido sofre de impotência sexual. De repente o seu marido sofre de problemas nessa área. Nunca foi um homem realizado nessa área. Ele não consegue ter uma relação com a própria sexualidade saudável, de se sentir potente, de se sentir um homem realizado nisso, né? Também há motivos aí que não vai dar de entrar agora, né? Mas amanhã a gente vai voltar a falar sobre isso. A gente vai rezar mais sobre isso, né? Nesses nossos próximos 2 dias. Eu acredito, meninas, que a gente chegou naquele lugar, né? Que tava mais escondido, né? Aquelas coisas que a gente não fala pra ninguém. Ou que a gente não permitia Deus entrar. Às vezes você fala de sexo, as pessoas falam de tudo quanto é porcaria, mas sempre banindo Deus, sempre expulsando Deus da sexualidade. Nós não vamos mais expulsar Deus da nossa sexualidade. Nós vamos agora trazer Deus para o centro da nossa sexualidade, trazer Deus para a nossa cama, trazer Deus para dentro do nosso casamento por completo. Às vezes, e muita mulher está rezando aqui para o marido mudar em trocentas coisas, e a raiz está na sexualidade. Você vai resolver na cama com o marido, vai resolver ter uma sexualidade saudável e seu marido vai, inclusive,
ser o homem que você estava sonhando. Vai mudar em trocentas coisas, até na docilidade a Deus, por bem viver algo que é central na vida de um homem e de um casamento. Amém, minhas lindas? Que o Senhor venha em nosso socorro. Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir nessa manhã revelação pessoal, Senhor. Fala com cada mulher. Senhor, hoje nós precisamos daquela graça do Teu Espírito Santo que fala pessoalmente com cada mulher. Bem individual, Senhor. Cada uma de nós tem uma história. Cada um dos nossos maridos tem uma história. Senhor, há tanta dor, há tanta vergonha, há tanta culpa, Senhor. Há tanta tristeza na nossa sexualidade. Senhor, nós clamamos hoje, fala conosco de forma pessoal, traz revelação pessoal, Senhor. Deus, por mais que doa, nós queremos deixar que Tu arranque toda a raiz, Senhor, para fora agora. E que Tu traga cura, Tu traga libertação, Tu traga salvação para a nossa sexualidade, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós queremos aceitar, Senhor, toda a graça que Tu tem para nós. Nós não queremos ser esse grupo de pessoas sobre as quais o demônio tem poder de devorar, de matar, de destruir o casamento. Nós escolhemos hoje, Senhor, eu escolho, disse isso minha irmã, eu escolho, Senhor, que Tu esteja presente, que Tu esteja no centro do meu casamento, da nossa sexualidade, Senhor, na vida do meu marido, Senhor, eu preciso que Tu entre nessa área na vida do meu marido, que Tu venha curá-lo, restaurá-lo, libertá-lo. Senhor, restaura a nossa sexualidade, restaura a nossa intimidade. Senhor Deus Todo-Poderoso, expõe para nós todas as raízes, que não haja medo no nosso coração, Senhor, que não haja medo do nosso coração. Louvado seja o Teu nome, Senhor, nos sustenta com o Teu Espírito. Meninas, pode ser, pode não ser, mas pode ser que no dia de hoje, no decorrer do dia, um monte de coisa venha para fora, tá? Em você, no seu marido, na sua casa. Olhos em Deus, olhos em Deus. Lembra do que eu falei no início da live? A gente não pode ser devorado, agora é hora da gente devorar, né? Presta atenção, presta atenção. Você vai ter lembranças, pode ser que venham coisas na sua cabeça, pode ser que você lembre de coisas, pode ser que seu marido fale coisas, vai pegando tudo. Tenta ir hoje ainda para o quarto de oração, se você conseguir, e tirar um tempo para ficar a sós com Deus e pedir para Deus falar com você. Deus, fala comigo, porque o Senhor quer, Ele quer dar conta disso. Agora, gurias, vocês já limparam um lugar assim bem sujo, que tem mau cheiro, assim, você levanta assim uma coisa, tem um mau cheiro ali, você tem que limpar, e tem bicho às vezes? Mexer na sexualidade para muita mulher vai ser isso, na sua e do seu marido, do seu casamento vai ser isso. Não vai ser agradável, não vai ser agradável, mas precisa limpar, precisa tirar os bichos, precisa tirar a podridão, precisa tirar o mau cheiro. Deus te capacita para isso, Deus nos capacita para isso. Amém, minhas lindas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora da Defesa, defendei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peça a ajuda do seu anjo da guarda no dia de hoje. Se ficar muito difícil, pede São Rafael, vem em meu socorro. São Miguel, vem em meu socorro, e reza a oração do Santo Anjo, tá bom? Espero vocês amanhã às 7 para a gente continuar falando sobre isso e rezando por essa área, tá bom? Deus abençoe.